Nesse vídeo, iremos analisar de forma breve e objetiva as questões de biologia da prova do Enem do ano de 2009. E a gente já começa com uma questão aqui que ela, por mais que ela seja uma questão simples, mas ela requer um comentário, alguns comentários. Ela vai falar sobre a atmosfera, né? Então ela dá aqui a composição de gases atmosféricos, enfim, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, ozônio. E ela vai tocar também no tema do efeito estufa, né? E vai dizer esse fenômeno que acontece há bilhões de anos, vai chamar, enfim, né, o efeito estufa. Isso aqui é importante, por isso que eu circulei. E no final ela vai trazer o tema do desmatamento, né? Outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2. Então o desmatamento como sendo um fator de aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Dito tudo isso, ela traz um comando, né? Que é essa parte aqui onde ela puxa o que ela está requerendo de você, afinal. E ela diz o seguinte: considerando o texto uma alternativa viável para combater o efeito estufa. E quando a questão diz combater o efeito estufa, ela passa a impressão de que o efeito estufa é algo ruim que deve ser combatido. E isso aqui eu achei, acho que foi um descuido da pessoa que formulou a questão, de ter colocado o comando assim, porque como o próprio texto diz, né, o efeito estufa é um fenômeno natural que acontece há bilhões de anos. E na verdade só existe vida no planeta, em todas as características que propiciam a vida, né, por conta de que a nossa atmosfera ela é capaz de reter calor. Então o Sol ilumina a Terra, né, ele oferece radiação, alguma parte dessa radiação contém calor, principalmente os raios infravermelhos, né? E a atmosfera, os gases atmosféricos, vapor de água, o próprio CO2, os gases carbônicos, né? Retém esse calor que chega aqui e ele fica um tempo retido na atmosfera, então ele aquece o ambiente. E o ambiente se mantém, inclusive, aquecido durante o período onde não tem sol, né? Claro que em algumas regiões isso vai ser mais, outros menos. Onde tem mais vapor de água, por exemplo, né? Esse fenômeno vai ser mais acentuado. E os gases estufa também acentuam isso, o crescimento, o aumento da concentração. Então, assim, o que esse comando deveria ter dito, na verdade? Ao invés de dizer combater o efeito estufa, podia ter dito combater o agravamento do efeito estufa, né? Ah, combater o aumento do efeito estufa seria melhor do que dizer combater o efeito estufa, porque passa a impressão de que o efeito estufa é algo ruim. E, na verdade, não existiria vida na Terra se não fosse o efeito estufa. A gente não pode confundir, né, efeito estufa com o que está acontecendo de aquecimento global. O problema é o aquecimento, né? Talvez até o próprio agravamento do efeito estufa natural. Dito tudo isso, eu achei que merecia esse comentário, né? Afinal de contas, esse vídeo é para isso. Letra C, né? Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver, fazer o sequestro do gás carbônico atmosférico, para combater o agravamento do efeito estufa, certo? Então, a questão número 2, também bem objetivamente, né, o texto vai trazer a questão do HIV, o vírus da imunodeficiência. Eu sempre confundo o nome, acho que é vírus da imunodeficiência humana. E tem, né, a questão da AIDS, ah, que acho que é síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas isso tudo assim, eu tô só, né, nada disso é relevante não. E a questão, além de trazer o tema do HIV, vai trazer também a questão da vacina, né? A gente sabe que existe um problema em relação à produção de vacina contra o HIV. É uma pesquisa que tem se estendido aí pelas últimas décadas e os cientistas, embora estejam bem próximos, né, já existem várias tecnologias que seriam possivelmente um dia se tornariam uma vacina oficial, mas isso ainda não é uma realidade. Então, o comando da questão vai trazer uma vacina eficiente contra o HIV deveria. O HIV aqui ele está sobrando, né? Claro que o Enem ele tem uma função social de trazer temas relevantes para a discussão, mas você poderia resumir essa questão aqui no seguinte: uma vacina eficiente deveria, né? E a resposta vai ser induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Isso é o que você esperaria de qualquer vacina, inclusive de uma vacina contra o HIV. Agora, os mecanismos, né, que levariam a essa indução da imunidade, é isso que tem feito os cientistas quebrarem a cabeça nas últimas décadas, né? Então, assim, acho que nem cabe a nós aqui agora tentar elaborar em cima disso, porque é algo que a própria ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Mas, basicamente, assim, o que você esperaria de qualquer vacina seria a letra A. E embora o HIV tenha, por ser um retrovírus, né, ele tem uma característica de que ele se insere, né, ele se mistura ao DNA das células que ele infecta, a pessoa fica com aquilo na cabeça, né, de que o HIV ele é um vírus que se integra ao genoma. A letra B fala ser capaz de alterar o genoma. Mas você não, a princípio, né, você não esperaria que a vacina simulasse exatamente o mecanismo de infecção do vírus. Não necessariamente ela precisa simular literalmente a forma como o vírus infecta a pessoa. Ela pode apenas usar componentes virais, ela pode utilizar outras formas de simular essa infecção para gerar a imunidade. E mesmo que houvesse uma vacina que utilizasse o DNA e se integrasse ao genoma,
A parte de induzindo a síntese de enzimas protetoras estaria incorreto, porque uma vacina não vai induzir síntese de enzimas, pelo menos eu não consigo lembrar aqui agora de nenhuma que faça isso. O que ela vai fazer, ela vai induzir a produção de anticorpos, certo? Que são proteínas que atuam ali contra antígenos invasores. Aí repara que você coloca produzir antígenos, não, né? Ela vai levar à produção de anticorpos e células de memória, para você ter então condição de combater o mal. O antígeno está no vírus. Você luta contra o antígeno, não produz antígenos. A EAD traz a questão dos animais, né? Os animais como principais transmissores. A despeito da discussão de como tenha começado a contaminação de humanos com o vírus do HIV, que possa ter tido a participação de, enfim, macacos, não vou nem entrar nessa discussão, mas a despeito disso, hoje a principal forma de transmissão do HIV, do vírus, né, do HIV, não é por macacos, não é por animais, né? É de ser humano para ser humano por via sexual. O que também já refuta a letra E que fala que a transmissão é por gotícula de saliva. Número 3, uma questão divertida porque ela vai te dar um gráfico, né? Concentração de álcool no sangue e no eixo X, no eixo Y, né? E no eixo X, o tempo em horas. E ela vai propor que a pessoa, olhando o gráfico e considerando, né, o que o gráfico está ilustrando, a pessoa pense num título. E ela vai dar algumas alternativas aqui de título para a pessoa escolher qual seria o mais adequado. Bom, olhando para o gráfico, a gente chega à conclusão de que a gente tem aqui uma variação, né, na concentração do álcool, certo? Ao longo do tempo. Então, algum título tem que girar em torno disso. E a gente também tem, né, diferentes concentrações. A gente pode perceber, né, que essas diferentes curvas aqui, elas sobem, dando a entender que existem diferentes concentrações. Então, o melhor título seria a letra D. Estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Já que estamos brincando disso, eu esbocei aqui um título que eu achava também que ficaria legal. Eu coloquei variação da velocidade de metabolização de diferentes concentrações de álcool. Também estaria adequado. É, não estou dizendo que o meu está melhor ou que outra questão. Não, não é isso. Não. É só para estimular, inclusive, vocês a quando olharem para um gráfico assim, tentem esboçar um título para ele, porque isso aqui é uma ótima forma de você avaliar se você está entendendo o que está acontecendo no álcool, no gráfico. Então, assim, sempre que olhar para um gráfico, tenta esboçar um título para ele para você ter certeza de que você entendeu o que está acontecendo ali. Questão número 4. Antes de ir para 4, deixa eu só fazer mais um comentário aqui. A letra A fala concentração média de álcool. E isso aqui não é uma concentração média, né? A própria legenda coloca concentração de álcool, não fala nada sobre concentração média. Aqui a gente tem, na verdade, diferentes concentrações de álcool e seu período, né, de metabolização. Então isso aqui estaria errado. E a letra B fala variação na frequência da ingestão de álcool. O álcool aqui, aparentemente, ele foi ingerido apenas uma vez podem ter tido vários participantes, por exemplo, ingerindo uh, diferentes quantidades de álcool apenas uma vez e depois o resto da curva é o tempo, né, que o álcool está sendo processado pelo organismo. Então não está sendo ingerido mais do que uma vez. Só para comentar isso só. E a questão número 4, por fim, uma questão que envolve, né, alguns conceitos aqui de botânica, mas também da genética. A botânica porque vai falar de uma planta, né, que foi submetida a um experimento, vocês podem pausar aí e ler. E a genética entra na questão da resolução. Basicamente, eles pegaram duas plantas clone, né, e expuseram elas a diferentes quantidades de luz. Uma ficou no escuro, a outra ficou normalmente pegando luz do sol. Como elas são clones, elas têm o mesmo genótipo, certo? Elas têm a mesma informação genética. Uh, então, ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram uma que ficou no sol, outra que ficou na sombra. Elas tinham o mesmo genótipo, porque são clones, e os fenótipos ficaram diferentes porque a planta que pegou sol teve, né, seu metabolismo ali normal, fez fotossíntese, produziu lá seus carboidratos, ficou saudável. Ah, o, os cloroplastos, né, tinham clorofila funcionando plenamente. E a que ficou na sombra, possivelmente a gente pode pensar aqui uma espécie pouco sensível à sombra, na verdade, né? Mas assim, independente da planta ser sensível ou não à sombra, ser resistente ou não à sombra, se ela ficar no escuro total, ela vai enfraquecer de qualquer forma. E por que que é amarela? Porque quando não tem sol, quando não tem a radiação solar chegando, os cloroplastos eles não são estimulados a produzir a clorofila, que é o pigmento verde, né, que realiza a fotossíntese e tudo mais. Ela produz outros compostos que não vão ter a coloração verde e vão ter a coloração mais amarelada mesmo. Por isso que a folha ficou amarelada. E basicamente é isso. E a questão número 6, trazendo um tema da biotecnologia, DNA recombinante, a produção de insulina artificialmente, né, utilizando bactérias, Escherichia coli, para produzir esse hormônio em laboratório, né, sintetizar o hormônio de forma artificial. E dito tudo isso que vocês leram no texto aí, a produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequência, qual seria uma consequência
O comando não coloca uma consequência boa ou ruim, mas a gente assume que seria uma consequência boa, né? Porque, afinal de contas, tem uma finalidade clínica aqui. A consequência seria um impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. A diabetes ela tem dois tipos, principalmente, né? Uma que a pessoa, por alguma razão lá, geralmente até por conta da alimentação, então tem que tomar cuidado, né, com o consumo do açúcar, mas alguma razão pode levar a pessoa a desenvolver uma resistência à insulina. Então a pessoa, embora ela produza insulina normalmente, mas a insulina não consegue se ligar nos receptores das células para sinalizar para a célula captar a glicose. E um outro tipo de diabetes é que a pessoa realmente não consegue produzir mais a insulina. As células beta-pancreáticas pifam, né, e não produzem mais o hormônio, pelo menos não em quantidades que seriam necessárias, né, mínimas para a pessoa ter o metabolismo da glicose. Então a glicose, em ambos os casos, acaba se acumulando no sangue e a pessoa fica com a glicemia alta. E isso traz uma série de problemas em outros sistemas, outros órgãos. E a pessoa acaba ficando, né, com a saúde afetada. Então, para as pessoas que têm esse tipo de que não conseguem mais produzir a insulina, elas acabam tendo que administrar a insulina ah, artificialmente, né? Através de injeções mesmo. E basicamente isso aqui, ela levaria a uma produção maior de insulina. E além de ter uma quantidade maior, né, a gente pode até pensar também em formas mais eficientes de insulina. Eu não sei, eu não vou entrar também muito profundo nisso. Mas assim, uma vez que você coloca a produção em escala industrial e você tem uma tecnologia desse tipo, você consegue até brincar, né, com a insulina e fazer de repente formas ah, mais eficientes, mais que tenham menos problemas, que deem menos riscos à pessoa, etc. Questão número 7. Repara que está indo quase em sequência, né? E essa questão vai trazer o ciclo biogeoquímico do carbono, um dos ciclos mais importantes. Eu diria que o carbono e o nitrogênio, além do ciclo da água, são os ciclos mais importantes. Se tiver que dar atenção, né, para algum, dê atenção para o ciclo do carbono, do nitrogênio, por conta da poluição atmosférica, e o ciclo da água, porque, embora seja fácil, né, todo mundo, a gente estude água desde, sei lá, do ensino fundamental, mas ele também ele cai com uma tanta frequência que acaba é importante a pessoa pelo menos considerar ele. Mas o do carbono e do nitrogênio são assim ciclos complexos que realmente exigem assim que a pessoa estude, e eu acho importante estudar mesmo. E basicamente essa questão vai trazer, né, a questão dos recursos não renováveis, que são limitados, né? E ela vai perguntar o seguinte: a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca. Repara, utilização de combustíveis fósseis. O que isso provoca, né? Aumento da quantidade de carbono na atmosfera. Pela queima do combustível, você acaba liberando o gás tanto na forma de CO2 como na forma de monóxido de carbono, que é o CO, né? E algumas outras formas lá. Mas essas duas principalmente são as mais importantes, pela queima dos combustíveis. E, enfim, repara que a letra. Deixa eu ver. A letra A coloca aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Não, né? O carbono está ciclando. É a mesma quantidade de carbono. Não aumentou a quantidade geral de carbono no planeta. Apenas ele sai de uma forma e ele vai para outra forma. Ele sai de uma forma de combustível, de uma forma orgânica, né? E vai para uma forma inorgânica na forma de CO2, os gases atmosféricos. Ah, a B fala redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. E o que a gente tem que tomar cuidado aqui? É, o mais carbono na atmosfera, certo? A atmosfera aquece. A gente está acostumado a discutir isso, né? Aquecimento global, etc. Aquecimento da temperatura média do planeta pode sim provocar alterações fisiológicas nas plantas que alterariam. Eu não sei se a taxa de fotossíntese, eu tenho que tomar cuidado com isso, mas provocam alterações na eficiência da fotossíntese em plantas que têm a fotossíntese do tipo C3. Então pesquisem aí, fotossíntese C3, que é a padrão, e tem duas formas de fotossíntese, a C4 e a CAM, CAM, que são fotossínteses de plantas adaptadas a ambientes quentes, tá? Então, assim, aumento da temperatura e o aumento de CO2 na atmosfera provoca aumento da temperatura. Isso provocaria alterações na dinâmica da fotossíntese de plantas sensíveis a altas temperaturas, que é a maioria das plantas. Então, assim, como eu não tenho certeza sobre redução da taxa, na dúvida isso aqui estaria, né, incorreto. Mas a gente tem que considerar que existe alguma influência, ah, que teria, né, alguma influência em plantas de fotossíntese C3. Não estou dizendo que a questão tem que ser anulada, não estou dizendo que a B está certa, estou só discutindo e induzindo vocês a pesquisarem sobre fotossíntese. E acho que basicamente é isso aqui nessa questão aqui. A questão 8, né, economia. Enfim, diferentes formas de energia, produção de energia, né, impactos. E o comando vai trazer a forma, né, de produção de energia por hidrelétricas. Então ela vai
colocar aqui, né, vai fazer tudo com uma contextualização e vai colocar no final, entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica, inclui-se. Daí é conveniente que a pessoa tenha, né, o modelo de uma usina hidrelétrica na cabeça para pelo menos não ficar completamente no branco aqui. Então, a gente já falou sobre usina hidrelétrica, já discuti isso em outras provas. A resolução é a destruição de habitat de animais terrestres. Repara que ela não está dizendo que esse é o maior, que esse é o principal impacto. Ela está dizendo dentre os impactos possíveis. E esse é um impacto possível, porque principalmente na hora que você vai fazer a represa, né? Às vezes você desvia, sei lá, o curso do rio, você acaba alagando áreas que antes não tinham, não passava o rio por elas. Então você destrói o habitat de animais terrestres. Destrói também o habitat de animais aquáticos. Você causa alterações na hidrodinâmica dos rios, então você pode dizer que você também destrói o habitat de animais aquáticos, sem problema. Mas aí quando ele coloca a poluição da água por metais, uma usina hidrelétrica em operação normal não produziria, não liberaria metais no ambiente. Enfim, né? A letra C fala sobre aumento expressivo na liberação de CO2. Eu tô aqui agora tentando lembrar, mas eu acho que tem uma questão que logo que você constrói a usina, quando você, por exemplo, alaga, né, uma determinada região que antes não era, ali tinha uma floresta, vamos supor, todas as plantas e até mesmo alguns animais que morram nesse processo vão se decompor ali embaixo e vão liberar CO2. Mas então vai ter um aumento de CO2 imediatamente após a alteração ambiental ali que causou, né? Então vai ter um impacto. Só que quando a alternativa coloca aumento expressivo na liberação de CO2, isso seria uma coisa que aconteceria pontualmente ali durante a construção da usina, e não sei se daria para considerar um aumento expressivo na liberação de CO2. Seria uma coisa pontual e que depois se recuperaria. E por ser uma forma renovável de energia, compensaria os impactos. Por isso que o estudo de impacto ambiental é importante, porque você avalia, você compara, né, os impactos com o benefício que aquilo vai trazer, tanto economicamente quanto ambientalmente. Questão número 9, falando sobre mudanças climáticas, né, numa escala é, geológica quase, uh, evidências paleoclimatológicas. Enfim, uma questão complexa, e a pessoa tem que ler o texto com atenção. E basicamente, após a leitura do texto, o comando vai perguntar: durante os períodos glaciais, o texto deu alguma informação sobre dinâmicas que acontecem em períodos glaciais. E aí as alternativas vão trazer algumas suposições, e a pessoa tem que entender, a partir da leitura do texto, o que está acontecendo ali nos períodos glaciais. A letra D: plantas com adaptações ao clima árido, com o desenvolvimento de estruturas que reduzem a perda d'água, devem apresentar maior área de distribuição. Aí eu circulei aqui essa parte, né, que fala mais ou menos isso, fala de uma maneira meio súbita, né? Expansões concomitantes de habitats não florestais durante períodos áridos, enfim, e etc. Então, assim, rola meio que um sobe e desce, um aumento e diminuição de florestas pluviais e aumento e diminuição também de áreas mais áridas. E aí, né, claro, se o ambiente é árido, embora seja gelado, uma era glacial, né? Mas é árido, ambientes gelados podem ser áridos também, porque o árido está associado com a presença d'água líquida. Então as plantas vão ter que ter também adaptações para evitar perda d'água. Basicamente é isso. Eu achei uma questãozinha complexa, assim, porque as alternativas elas eram bem. A pessoa pode talvez se confundir, talvez, né? Mas não é. Enfim, legalzinho. Questão número 10. É uma questão quase de neurociência, né? De fisiologia, porque vai trazer aqui a questão da homeostase, que é a manutenção do equilíbrio do corpo, do funcionamento do organismo, falando especificamente do controle da temperatura. Manutenção da temperatura por volta, né, de 36 e 37 graus, que é a temperatura ótima do nosso corpo. Enfim, para se manter dentro dessa faixa, né, existem mecanismos fisiológicos. E a questão vai estar discutindo isso. E aí pode-se citar como principal responsável pela manutenção dessa temperatura o sistema nervoso, pois promove a sudorese, então, tanto para manter a temperatura, tanto quando a temperatura sobe quanto quando a temperatura desce, diminui, né? O sistema nervoso vai atuar de formas diferentes para devolver, né, o corpo para aquela faixa ali. Então, quando você está, por exemplo, num ambiente muito quente, o seu corpo tende a aquecer. Então, você vai fazer o quê? Sudorese para voltar, né, para refrescar o sistema, o corpo, e voltar para 36 graus. Por outro lado, se você tiver também hipotermia, num ambiente muito frio, o corpo também vai gastar ali energia para se aquecer, então vai ter ali a tremedeira, né, os pelos vão se ouriçar, tudo isso são respostas do sistema nervoso para o corpo se manter dentro da faixa ótima de temperatura. Olha que a letra A fala aqui de alimentos calóricos, né? A caloria dos alimentos, diretamente elas não oferecem calor, é mais em relação à energia, né? Caloria.
Mas claro que a energia, né, processos ali vão gerar calor. Inclusive, o calor vem muito disso. Mas não é necessariamente pelo que a letra A falou. A letra B fala de sistema imunológico, pois as células do sangue diminuem. Também tem uma relação entre o sangue e o calor. A gente vê até que os nossos membros, quando às vezes estão muito gelados, a mão, por exemplo, eles ficam verde, meio azulados, né? Porque o sangue meio que foge do negócio. Eu não vou entrar muito profundo nisso não, mas tem uma relação de sangue com calor, mas não da forma como a B colocou, por células do sistema imunológico. Seria mais no caso, enfim, hemácias, né? Letra D, reprodutor, hormônios que alteram a temperatura. Em situações, em eventos como a menopausa, por exemplo, existe também variação na temperatura corporal, mas aí já é uma questão específica, né? Aqui a gente está falando de condições normais. A letra E fala de sistema endócrino que fabrica anticorpos. Não, não tem nada a ver, tá tudo errado. Questão número 11. Essa questão tem uma pegada ecológica também, né? Vai trazer a fotossíntese e vai trazer a relação da energia solar, da radiação solar, com os processos de produção, de integração e de transmissão da energia ao longo, né, das cadeias tróficas. Então ela coloca aqui que a energia solar é convertida em energia química através da fotossíntese. Então, os produtores, as algas, algumas cianobactérias, os vegetais, através da energia solar, transformam a energia radiação solar em energia química na construção de moléculas altamente energéticas que são os carboidratos. Essa energia fica armazenada nos tecidos, né, dos organismos produtores, que são então consumidos pelos consumidores, e essa energia então vai trafegando, né, pelos níveis trópicos na natureza, pelos diferentes ah, níveis da cadeia alimentar. E dito tudo isso, o comando vai falar sobre, uma vez tendo discutido tudo isso, né, fotossíntese, blá blá blá, o que a gente pode concluir a partir disso? Que a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Então, se não tivesse Sol, a gente sabe disso, né? Se não tivesse Sol, não teria vida na Terra. A vida ela é dependente tanto da temperatura, para que haja água líquida. Então, assim, sem água líquida não teria vida. E também, em outra instância, porque a vida ela poderia ser quimiosintética. Ela não precisa da fotossíntese especificamente para existir. Existem seres quimiosintetizantes que independem da radiação solar para produzir alimento, mas ainda assim dependeriam da energia solar na forma de calor para que haja meio líquido, para que haja água líquida, para que houvesse então vida, né? Seja ela por fotossíntese ou por quimiossíntese, mas teria que ter o sol de qualquer forma. Interessante que ela coloca: o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. O carbono e a água, o carbono e os hidrogênios, né, formam carboidratos. Então, assim, carbonos e hidrogênios, que estão presentes tanto na molécula de CO2 quanto da água, eles sim, em união, formam os carboidratos, que essas sim são moléculas altamente energéticas. Agora, o CO2 em si e a água em si, por si só, eles têm uma energia muito baixa, né? Apenas ali em relação à ligação do carbono com os oxigênios e do oxigênio com os hidrogênios, né? É uma energia, tem, obviamente, mas não de alto teor energético. Não sustentaria vida, né, nessa forma aqui. Questão número 13. É uma questão longa, né? Tem um texto um pouco mais longo assim para ler. As alternativas todas elas são bem longas também, muita informação para ler. Então, sendo bem objetivo, ele está falando, claro, né, de uma obra, pavimentação de rodovias em áreas rurais, zonas rurais, isso levando à fragmentação de habitats, enfim, alterando, né, fluxo de rios, alterando todos os ecossistemas ali da área afetada pela construção. E nesse contexto, aí ele vai trazer a questão do progresso social em contraste com a conservação do meio ambiente, e considerando tudo isso, né, o que seria razoável. A letra D parece a mais razoável. Permitir sim a abertura, né, de uma estrada, de uma rodovia, mas tudo isso embasado em estudos ambientais, avaliando, né, os impactos que isso vai causar, tentando prever até mesmo medidas que possam ser tomadas para mitigar os impactos que essa construção vai causar ali. Então, feito tudo isso, ok, a pessoa pode então construir. Outras alternativas que digam impedir a abertura, tirar as pessoas da área, não são razoáveis, não são as melhores alternativas nesse caso. A mais razoável é a letra D. Questão número 16. Essa questão vai trazer um tema bem complexo da biologia, que envolve hereditariedade, né, genética, DNA, e a relação do DNA e RNA com a produção de proteínas. Então a gente tem aqui o DNA no processo de replicação, que acontece nas células, né, na mitose. Eventualmente esse DNA pode ser transcrito em RNA, e esse RNA, então, ele pode ser traduzido em proteínas, né, diversas formas de proteína. Repara que o RNA ele pode também ser retrotranscrito em DNA. Então existe uma via de mão dupla aqui entre o DNA e o RNA que não acontece entre o RNA e as proteínas. Uma vez que a proteína se forma,
você já não consegue mais produzir informação em ácidos nucleicos a partir de uma proteína. E existem diversas razões para isso. Eu vou tentar discutir um pouquinho isso aqui. Eu talvez não seja a pessoa adequada, mas é só pra gente. A gente tá brincando aqui, a gente não tá. Não leve nada do que eu tô falando assim ao pé da letra. Pesquisem mais sobre o que eu tô falando. Quem sabe se não tem alguma razão. Qual seria então. O que você consegue desprender desse. Depreender. Depreende-se desse modelo? Enfim. Letra D, né? É possível obter diferentes variantes proteicas, proteína A, B, C, a partir de um mesmo produto de transcrição. Produto da transcrição sendo o RNA. Transcrição RNA. Isso aqui é o dogma central da biologia. Então pesquisem aí, dogma central da biologia. Que fala, ele joga justamente com essa questão aqui da direcionalidade desses processos. Então o processo, por exemplo, de DNA para RNA e de RNA para DNA, isso aqui é bidirecional, né? Você consegue a partir do RNA produzir uma cadeia de DNA. E você consegue também a partir do DNA produzir uma cadeia de RNA. Porque a linguagem é comum, né? Os ácidos nucleicos, enfim, né? As bases nitrogenadas, tudo está na mesma linguagem. Mas uma vez que você você passa de RNA, que é um ácido nucleico, para a proteína já tem uma outra linguagem, ela está na linguagem de aminoácidos. Você precisou traduzir a linguagem de ácido nucleico para a linguagem de proteína, de nucleotídeos, né, com bases nitrogenadas, para aminoácidos. Então, assim, o RNA ele tem aqueles códons, né, que são as trincas de nucleotídeos, que são traduzidos em aminoácidos, com o auxílio, né, dos ribossomos, dos RNA transportadores, que trazem os aminoácidos. Então, nucleotídeos, códons de nucleotídeos viram aminoácidos. E como o código genético é degenerado, um aminoácido ele pode ser traduzido a partir de diferentes códons, né? Então, assim, você consegue a partir de um códon saber qual aminoácido você vai obter a partir dele. Mas você não consegue a partir de um aminoácido saber qual códon gerou ele. Então rolou ali um ruído, né? Você não consegue mais voltar no tempo, certo? Então, a degeneração do código genético, o splicing alternativo do RNA, porque ainda tem isso, né? O RNA, em alguns organismos, o nosso, por exemplo, ele pode sofrer splicing, que eu já falei disso também em outro vídeo, em diferentes regiões. Então, assim, é até difícil você, às vezes, entender, né, onde que qual seria a sequência, afinal de contas, de RNA que levou a uma proteína. Você consegue saber, por exemplo, um gene, qual proteína ele produz. Mas olhando para uma proteína que você não conhece a sequência gênica, você não consegue inferir a sequência gênica a partir dela. Ah, e as proteínas ainda passam por pós-processamentos depois, né? Então, assim, depois vai para o Golgi, né? E, enfim, tem mudanças na estrutura delas, estrutura tridimensional, né? Então, assim, é tanta coisa. A proteína é tão diferente do ácido nucleico que essa comunicação aqui, essa direcionalidade, não dá mais para você vir disso aqui para isso aqui. Basicamente é isso que o dogma central fala. Pesquisa mais, leiam mais sobre isso. Questão 21. Essa questão traz um texto muito longo e eu não vou ler esse texto e eu recomendo que vocês também não leiam, apenas pulem para a próxima alternativa, para a próxima questão. Traz também uma imagem, né? Basicamente o que ele está falando? Ele está falando de uma alternativa tecnológica, porque, enfim, às vezes você toma um remédio por via oral e aquele remédio ele passa pelo sistema digestório, né? Então, assim, ele pode interferir, ele pode interagir com outras partes, com outros órgãos, outros tecidos, e isso gera então uma poluição ali que que não é interessante para a pessoa que está tomando o determinado medicamento. Então eles desenvolveram aqui uma tecnologia que torna essa comunicação do medicamento com com o corpo da pessoa, né, mais específica. Né? Ele vai entregar de forma mais específica determinado medicamento, utilizando aqui, né, cargas eletroiontoforese, o nome do negócio. Vai usar aqui, né, eletricidade. Não vou nem entrar muito nisso aqui não, porque essa questão aqui ela é bem complexa mesmo. E basicamente, de acordo com as informações contidas no texto, que, enfim, nem eu quero ler, não culpo vocês se vocês também não lerem, e nas figuras, o uso da iontoforese diminui o efeito colateral dos medicamentos se comparados com aqueles de ingestão por via oral. Por conta disso que eu falei, né? Porque ela é mais específica, ela entrega especificamente no local onde o medicamento tem que atuar, não tendo que passar por outras partes do corpo onde ele poderia interagir de forma negativa. Questão 22, uma questão aqui de ciclo da vida, né? Esses ciclos são importantes da pessoa estudar, porque muitas das vezes a pessoa pode achar que é simplesinho, que não sei o quê, mas não, isso aqui é bem complicadinho e, enfim, tem muita pegadinha que é feita nas provas em cima disso aqui. Então é bom a pessoa ter esses ciclos bem assimilados. Então essa questão aqui ela foi especificamente, ela quer saber qual é o ciclo de vida, por exemplo, dos seres humanos. Qual é o ciclo de vida que a gente pratica, a nossa espécie, né? Seria o ciclo da letra C, o ciclo aplobionte diplonte, onde nós temos um organismo adulto, que somos nós, né? Diploide, que em nós ocorrem meioses,
formando gametas, então meiose gamética. Os gametas são haploides. Os gametas se fecundam, né? Se unem, formando um zigoto, diploide. Esse zigoto, que é um ovo primordial lá, né? Por mitose, vai desenvolver então um organismo complexo até chegar à fase adulta, também é diploide. Então, assim, zigoto e organismo adulto são diploides, e no organismo adulto vai ocorrer a meiose gamética para a formação de gametas haploides. Esse é o nosso ciclo. Os outros são variações disso com alguma pegadinha. Então você vai ter aqui na letra D, por exemplo, um zigoto sofrendo meiose, formando um organismo adulto também diploide. O zigoto diploide, né? Sofrendo meiose, formando um adulto diploide. Isso está errado. A meiose você sempre reduz a ploidia. Então, algo que é diploide, sofre meiose, fica haploide. Na letra E, você vai ter um zigoto haploide sofrendo mitose e formando um organismo adulto diploide. Para sair do haploide para o diploide, tem que ter fecundação e não mitose. Certo? A letra B é maravilhosa, porque ela coloca um zigoto haploide sofrendo meiose, formando um organismo adulto diploide. Então eles conseguiram fazer uma célula haploide por meiose virar diploide. Nem quero entender como isso. E a letra A, se é que eu não cometi nenhum erro aqui, isso aqui seria o ciclo de Plobionte, também chamado de alternância de gerações, que é o ciclo dos vegetais, onde vai ter meiose espórica. Né? O esporófito diploide vai sofrer meiose, vai formar esporos haploides, que vão formar gametófitos, gametas, tudo isso aqui é haploide, né? E eventualmente os gametas vão fecundar formando um zigoto diploide que vai formar o esporófito. Viu? É complicadinho, tem que estudar. Questão 26. Não vou me estender muito nela porque essa questão aqui ela é bem simples. A simplicidade dela se disfarça, né, por trás de uma aparente complexidade, porque ela traz uma tabela com números, e, enfim. Mas o que está acontecendo aqui? Inclusive no comando ela traz uma questão aqui de sensibilidade e especificidade, mas nada disso aqui realmente era importante para a pessoa resolver a questão, porque ela vai perguntar a partir desse quadro o que você consegue inferir. E a partir do quadro você consegue inferir que o teste a cada 100 indivíduos infectados classificaria 90 como positivos. De onde é que a gente tira isso? O número de infectados, você teve 45 positivos e 5 negativos, no total 50. Então, assim, o nosso 100%, né, seria o 50 aqui. Você vai dividir 45 por 50, isso dá 90%. Então, 45, 90% de 50 foi positivo. Os infectados, 90% dos infectados deu positivo, certo? É basicamente isso. É super simples, né? Enfim, questão 28. Uma outra questão também bem simples, mas que, enfim, acaba ficando complexa por conta do tamanho do texto que a pessoa tem que ler e depois uma tabela também cheia de informações. Mas aí aqui a pessoa tinha que ter o conceito da sucessão ecológica. Que o processo de sucessão ecológica ele tem que começar de uma maneira, certo? As espécies que participam do começo da sucessão ecológica, elas têm algumas características. E as espécies tardias, que vão estar em momentos posteriores da sucessão ecológica, elas vão ter também outras características. Então, assim, basicamente é isso que essa questão está querendo explorar. Para o reflorestamento de uma região desmatada, então uma região que vai passar por sucessão ecológica secundária, porque já tinha ali um ambiente, uma floresta, né? E agora foi desmatado e agora vai querer recuperar aquela região. Para o reflorestamento dessa área, recomenda-se a utilização de espécies pioneiras. Então, as pioneiras são as espécies que vão estar no começo da sucessão ecológica, porque elas têm características que dão a elas resistência a algumas características, né, do ambiente degradado. Então, são espécies que precisam suportar maior insolação, né, maior temperatura, solo, às vezes, em condições ruins, inferiores de nutrientes, de água, né, disponível. Então essas espécies pioneiras elas se estabelecem em ambientes bem degradados. Portanto, elas são recomendadas para o início, para eventos, né, de reflorestamento, assim, de início de sucessão. Enfim, incidência de luz, etc. E aí a pessoa tinha que olhar aqui no quadro, né? Ele coloca aqui no coisa 2, 3 e 5. E repara assim que a 2, a 3 e a 5 elas são ótimas, né, para o sol pleno, para as condições pioneiras. E depois elas vão ficando ruins, certo? Por quê? Porque conforme o ambiente vai se alterando, elas começam a ficar menos competitivas do que as outras espécies que vão chegando. As espécies tardias são melhores competidoras, certo? As pioneiras são resistentes, mas elas são piores competidoras. A 4, que está aqui no meio, e eu coloquei ela junto no balaio, por quê? Porque ela é boa para condições pioneiras, só que ela continua boa, eventualmente, né? Então, assim, eu não sei exatamente por que a alternativa não incluiu a 4. Pode ter a ver com o fato de que essa espécie, de alguma forma,
por algum mecanismo, pelo fato de que ela já estaria estabelecida no ambiente, e ela é uma boa competidora, ela talvez diminuísse, piorasse talvez, afetasse a chegada de outras espécies e o estabelecimento de outras espécies que são importantes para a continuidade da sucessão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? A gente quer que as espécies pioneiras venham, façam um trabalho e sumam. A gente não quer que elas se estabeleçam e fiquem no ambiente para sempre. É uma discussão muito. Não sei, eu tô tentando aqui elaborar alguma coisa. Mas eu acabei colocando a 4 também aqui. Mas enfim, a alternativa falou apenas 2, 3 e 5. Eu tô tentando aqui entender. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? A 4, ela não. Ela se estabelece no ambiente e ela ficaria. Então a gente pensa numa espécie até que teria propriedades ali, características até de espécie invasora, né? Ela não deixaria outras espécies se estabelecerem. Não estou dizendo que é isso, pode ser que seja. Questão 33. Essa questão aqui tem toda a cara de evolução, né? Ah, vai tratar aqui, vai falar, né, da relação da cor da pelagem em relação à cor do solo. Então a gente pensa aqui nesses. Acho que são ratos aqui. E, enfim. A cor do pelo deles é sendo próxima, né, da cor do solo onde eles habitam. Então, assim, isso traria alguma vantagem para eles? Será que um ratinho com pelo mais escuro, habitando numa região com solo mais escuro, ele fica menos exposto, fica menos visível para um possível predador, digamos, uma ave de rapina? E o ratinho que tem o pelo mais claro, habitando uma região de solo mais claro, ficaria também mais camuflado? Mais ou menos, a impressão que dá é que é isso, né? Então, o comando é o mecanismo evolutivo, então sim, é uma questão de evolução. Uh, Qual é o mecanismo evolutivo que vai estar, né, que vai estar, vai ter essa associação entre a cor e o do pelo e do substrato? Seleção natural, né? Se você olha para isso aqui e você vê seleção natural, é porque parabéns, você está estudando bem a evolução. Nesse caso, poderia ser entendida como uma sobrevivência. Então, assim, os que têm o pelo mais parecido com a tonalidade do substrato sobrevivem mais do que aqueles que têm pelos mais claros ou mais escuros em relação ao substrato. É isso que é a seleção natural e é isso que a questão está trazendo aqui. Questão 34. Então, o texto aqui dá meio que uma receitinha para a pessoa produzir a sua própria compostagem, para produzir, né, adubo orgânico em casa. E aí o comando diz o seguinte: uma pessoa que seguiu todas as etapas aqui que estão no texto, que vocês puderam ler aí, mas não umedeceu, não fez um umedecimento periódico, o que vai acontecer com a compostagem dessa pessoa? A falta de água no composto vai impedir que os micro-organismos decomponham a matéria orgânica. A água ela é importante, né? A vida depende da água. Bactérias, micro-organismos dependem de água para seu metabolismo, para suas células. Então, a ausência de água levaria essas bactérias a morrerem. As colônias iam ressecar e morrer. É, Outras alternativas, como a letra A, por exemplo, ela fala da questão do mau cheiro. Isso aqui eu acho que está mais associado com a relação do oxigênio, né? A falta de oxigênio levaria à proliferação de bactérias anaeróbicas, que produziriam então esse mau cheiro. Geralmente está associado com bactérias anaeróbicas. É... A letra A também fala de oxigênio, né? Apenas micro-organismos que independem de oxigênio poderiam agir. Não, na verdade, o metabolismo aeróbico também existe, decomposição aeróbica, né? Inclusive, em presença de oxigênio, ela vai acontecer. Uh, e a anaeróbica vai estar restrita a ambientes onde o oxigênio está em concentrações muito baixas. Questão 37. Essa questão aqui eu acho que ela é um tipo de questão que eu gosto muito, que no final dela você aprende uma coisa. Mesmo que você erre ela, né? Mas no final você aprende um conceito importante. Então é interessante para estudar, né? Ela vai trazer aqui a questão dos cones e bastonetes, que são as células dos olhos, né? Que determinam ou a diferenciação das cores ou a intensidade da, da luz, né? Que você recebe. Então, os cones distinguem as cores, então ele discrimina, né, as cores, que a gente sabe, né, azul, vermelho, enfim. E os bastonetes vão estar vão ser responsáveis pela diferenciação dos níveis de intensidade, então a intensidade da cor. E o comando vai trazer o seguinte: um indivíduo que possua alguma deficiência, por alguma deficiência, não consegue captar informações pelos cones. Então, os cones são aqueles que discernem as cores, certo? Ele vai olhar para um objeto branco iluminado por uma luz vermelha e o que ele vai ver? Repara, ele não consegue discernir a cor, mas ele ainda tem os bastonetes dele funcionando, então a intensidade ele consegue perceber, certo? Ele vai perceber um objeto cinza, porque ele não consegue saber qual cor é, mas ele sabe que tem alguma cor ali. Não vai aparecer branco para ele, vai aparecer cinza, e o cinza vai estar mais claro ou mais escuro dependendo da intensidade que essa luz está sendo projetada naquele objeto. Legal, né? Então, assim, a gente aprende um monte de coisa com essa questão aqui. Eu gosto muito desse tipo de questão, particularmente. Questão 40. Essa questão também aqui também é muito legal porque uma pessoa sofre um acidente e fica carbonizada.
E aí os peritos, né, que vão fazer o reconhecimento ali, eles vão procurar algum material naquele corpo carbonizado para fazer a identificação. Então eles ficam em dúvida se eles escolhem, por exemplo, o DNA no que sobrou do corpo, né? Se eles vão escolher o DNA autossômico dos cromossomos autossômicos, dos cromossomos sexuais ou do DNA mitocondrial. Então, qual seria a melhor fonte de DNA, de informação genética, para os peritos olharem e fazerem o reconhecimento daquele corpo? Repara que o número de cópias é uma coisa importante nessa escolha, certo? Então, a pessoa considerando os padrões de herança, herança autossômica, herança sexual ou herança mitocondrial, a pessoa então teria que fazer uma escolha ali de qual seria então o que eles procurariam, qual seria o material genético que eles iriam dar preferência para fazer essa análise. Seria então o DNA mitocondrial. Porque numa célula você vai ter inúmeras e inúmeras mitocôndrias, a probabilidade, né, deles encontrarem um DNA ali em boas condições para análise é maior do que se eles forem para o DNA nuclear, seja autossômico ou sexual. A chance deles conseguirem uma sequência, uma molécula boa, em bom estado do DNA mitocondrial é maior por conta da grande quantidade de mitocôndrias dentro das células. Basicamente, essa é a ideia. Se eles quisessem, por exemplo, cromossomos sexuais, se fosse uma mulher, eles teriam dois cromossomos sexuais X em cada célula. Já é um número reduzido, né? Se eles quisessem o Y, por exemplo, e fosse um homem, ele teria uma cópia desse cromossomo em cada célula. Né? Então, assim, o número se reduz bastante. E, bom, só para dizer também assim que uma das limitações desse reconhecimento por DNA mitocondrial, então, seria o quê? Eles só iriam poder considerar, para se eles fossem fazer né, algum tipo de parentesco que eles querem, né? Eles só iriam poder considerar a linhagem materna, porque o DNA mitocondrial, as mitocôndrias, a herança mitocondrial, né? Ela só é feita a partir da mãe para os filhos. Então, é sempre você iria ter que considerar a linhagem materna dessa pessoa, nunca a linhagem paterna. Então, essa seria uma limitação dessa técnica. Bom, a questão 42 vai trazer um tema aí da ecologia, né? A descarga de efluentes contendo matéria orgânica em corpos hídricos, sem nenhum tipo de tratamento, né? E, enfim, o comando vai perguntar o seguinte: se você construir, então, uma dessas fazendas de camarão dentro dessa dinâmica aqui que o texto trouxe, se você fizer isso num ambiente próximo a um manguezal, dentre as perturbações que isso iria causar, o que você esperaria que acontecesse? A mais razoável, eu acho que é a letra E, né? O impedimento da penetração da luz pelas partículas por conta da matéria orgânica né, em suspensão. Isso viria então a comprometer a produtividade primária no ambiente marinho, que resulta da atividade metabólica do fitoplâncton. Semelhante né, a um processo de eutrofização, então a gente poderia substituir isso aqui por eutrofização de repente. Mas enfim, basicamente é isso. A letra A fala de. Repara que a letra A fala: a atividade microbiana se torne responsável pela reciclagem do fósforo orgânico em excedente no ambiente marinho. Ok, suponhamos que isso aqui aconteça. Não vou nem entrar no mérito. Eu acho até que existem alguns mecanismos nos manguezais de reciclagem de matéria orgânica que envolvem micro-organismos. Aqui ele colocou ambiente marinho, né? Mas digamos que isso aqui acontece. Vamos supor que isso aqui é real, verdade. Então a estaria certa? Não, por quê? Porque ele quer saber perturbações. Isso aqui não é uma perturbação. Isso aqui seria uma coisa até boa, né? A reciclagem do fósforo, excedente, seria uma coisa ótima. Então, isso não seria uma perturbação, então a letra A estaria errada. Por isso, por não ser uma perturbação. Agora, a letra B vai falar: a instabilidade das condições marinhas torne ah, essas alterações pouco críticas. Não, né? Claro que não. O ambiente marinho tem suas dinâmicas ambientais e qualquer alteração seria crítica. Pode ser crítica, mais ou menos crítica, né? Dependendo da força com que isso acontece. A C, ela traz a amônia e fala o seguinte: a amônia excedente seja convertida em nitrito por meio do processo de nitrificação e em nitrato formado como produto intermediário no processo. A nitrificação, ela é o seguinte: a amônia né, vai virar nitrito, o nitrito é o intermediário e depois vem o nitrato. O nitrato é a forma final do processo de nitrificação. Então você vai ter a etapa de nitrosação, a amônia vira nitrito, e nitratação, o nitrito se transformado em nitrato. E a letra D fala: os efluentes promovam o crescimento excessivo de plantas aquáticas devido à alta diversidade. Essa coisa aqui de alta diversidade no ambiente, no manguezal, a pegadinha tá aqui. O manguezal, na verdade, é um ambiente pobre em biodiversidade, pelo menos vegetal, né? Você tem ali só 3 ou 4 espécies de mangue. Eu só lembro de 3, Rhizophyra, Laguncularia e Avicennia. Eu acho que tem uma quarta que eu não tô lembrando. Mas então, assim, em termos de vegetal, o mangue, na verdade, é um ambiente pobre em biodiversidade, em diversidade vegetal. Claro que tem outras espécies, né? Vão ter crustáceos, vão ter outros fatores ali de diversidade. Mas vegetal não é tão diverso, não. E ficamos por aqui, né? Uma prova que tivemos questões aí de ecologia, evolução, fisiologia, genética, imunologia, meio ambiente, microbiologia, neurociências.
O vídeo ficou longo porque tinha bastante questão, né? Enfim, nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova do ano de 2010.